Vamos lá, começar mais uma nova aula. Hoje a gente começa sobre um novo assunto, filosofia. É um assunto também que a gente estuda em todas as disciplinas da área de humanas. História, geografia, sociologia e filosofia. A filosofia vem para, neste assunto, né, ética e direitos humanos, para analisar e questionar algumas questões sobre que é debatido dentro, principalmente, questões de direitos humanos, né? Questões da humanidade, dignidade, e questões da individualidade também. Essa individualidade que eu falo não é na questão egoísmo, por exemplo, mas em cada um, cada pessoa com toda a sua importância, né? Indo para o que a gente está vendo aqui, projetando na tela, a gente vê, já começa com a imagem de união, né? Todos por um bem comum, formando simbolicamente o formato do planeta Terra, embora não possa parecer muito, né? Mas essas mãos estão juntas formando a Terra nesse sentido de representar a humanidade, né? Com todas as suas singularidades, todas as suas pluralidades também. Poderia inserir na singularidade, como eu falei, a individualidade, né? E não lembra o significado de singularidade vem do singular, né? Que é único. E a pluralidade podemos colocar na universalidade, né? Todos, vários. Então, a gente percebe no estudo dos direitos humanos também essa questão fica muito evidente, óbvio, né? Se torna óbvio a questão da pluralidade dos seres humanos, né? Da humanidade e a questão da importância, da singularidade, da importância de cada indivíduo, né? O respeito, ao mesmo tempo, as diferenças e o respeito a cada pessoa, né? É possível afirmar que a questão dos direitos humanos não é apenas uma questão social, política ou jurídica. Existe uma relação muito estreita entre os direitos fundamentais a todo e qualquer indivíduo e a ética. Ele fala aqui nos direitos fundamentais, né? Que direitos fundamentais são esses? Primeiramente, é o direito à vida, né? O direito à vida, a viver, não só apenas tá ali, nasceu com assim que nasce, né? Mas sim o direito de viver, no sentido de não é a questão de sobreviver. A gente sabe quando a gente vai analisar os dois, né? Viver e sobreviver tem duas situações aí distintas, principalmente no que se refere ao bem-estar, né? Sobreviver nos aspectos de hoje é apenas garantir ali, nos exemplos, né? Um artigo, digamos, um elemento ali principal que, por exemplo, é a alimentação, né? A alimentação, acesso a algum tipo de água, né? Seja tratada ou não. A gente sabe que quando se fala no acesso à água, a gente percebe que também existem muitos aspectos em muitas pessoas, né? Muitas localidades do mundo, em que não se existe o acesso à água limpa, né? Quando existe o acesso à água, ela não é de boa qualidade, ela não oferece segurança. Segurança que fala segurança da saúde, segurança alimentar, né? A gente tem ali muitos contaminantes, micro-organismos, entre outros, propriedades ali que fazem mal à saúde. Então, isso é sobreviver, você apenas garantir algo que o mantenha vivo e, consequentemente, de forma óbvia, no sentido de descrever as outras áreas da vida da pessoa que só tem acesso ali o necessário para sobreviver, obviamente não tem acesso a outras coisas. Ela só tem ali condições
técnicas, né, que são os pertences, condições muitas vezes de saúde, né, condições até questões de, não é nem faculdades mentais, mas sim condições, formação, acesso ao conhecimento, que todas essas condições tornam muito limitantes e a única questão que se propaga, né, a única situação que vai passando e se mantém é a própria situação de sobrevivência. Às vezes é um ciclo ali, direi, vicioso, né? Que a tendência é que a pessoa só não consiga sair da situação em que está. Consegue, mas com muita dificuldade, porque nesse sentido de viver apenas tudo que fizer no seu trabalho, suas atividades, apenas para sobreviver, que também naquela mesma questão que eu falei, questões óbvias, de a pessoa não ter acesso às outras coisas quando ela só faz sobreviver, é que também o meio que ela apenas, na maioria das vezes, tem acesso para conseguir ali o meio de sobrevivência é um trabalho difícil, árduo, né? Complicado, insalubre, muitas vezes até desumano, né? E desgasta a pessoa fisicamente, consequentemente também mentalmente, né? E só garantindo ali a sobrevivência, também não nos sobra forças para tentar, na maioria das vezes, algo que faça, eu diria, não sair da situação, mas escapar, né? Só não só escapa, foge, porque situação de sobrevivência hoje, no mundo atual, né? Eu falo no mundo atual, mas se a gente for acessar, né, historicamente, questões de sobrevivência antigamente, poderia ser pior. Na verdade, era pior, né? Mas hoje não deixa de ser algo degradante, né? A situação de sobrevivência. Principalmente hoje, quando a gente vê a sociedade, os níveis de evolução tecnológica, né? Evolução técnica, social, onde chegaram, né? E ainda existir milhões de pessoas, bilhões de pessoas, né, no mundo inteiro, que seu dia a dia é apenas para garantir que ela continue viva. E não da maneira digna possível, né? Mas no sentido de sobreviver. Aí você pode perguntar, os seres humanos têm, digamos, características, né? Parâmetros de viver, né? Muito carregado de artifícios. Artifícios do quê? Tecnologia, as próprias roupas, comidas mais elaboradas, acesso ao conhecimento. E se a gente for comparar com os animais, né, eles não têm acesso a isso. Se ele tem algum tipo de acesso a algo sofisticado, é porque os humanos ali que cuidam de esses animais, né, oferecem ali algo que traga conforto. Mas não quer dizer que os animais, né, eles sobrevivam. Eles vivem como a natureza ali garante ali a sua sobrevivência, né? Mas não, essa sobrevivência dos animais não tem a mesma significado que eu acabei de falar para vocês para o ser humano, né? O animal ali, de forma natural, por mais que seu dia a dia traga perigos, né? Principalmente os animais carnívoros e as suas presas, né? Aquilo ali se dá com processos naturais. O animal tem um comportamento que ele é de acordo com as situações que ele está envolvida. Só para deixar claro que essa mesma questão de sobrevivência no mundo animal, a gente não se aplica, principalmente à sociedade atual humana. Então, se a gente for aplicar de forma igual, então o ser humano ainda continuaria vivendo uma situação precária. Se ele fosse viver igual um animal carnívoro, por exemplo, e fosse caçar. Não tem muita diferença se a gente for fazer comparações. Comparações e adequações. A pessoa que tem ali um trabalho árduo, que é insalubre, é como se ele saísse também para caçar. Ser o meio ali de sobrevivência. Que
a resposta muitas vezes é pouca, né? Então, é aquilo que eu falei, é pouco, e isso garante que dificilmente a pessoa sai daquela situação. Então, só em uma comparação mesmo, questões de seres vivos, né? Seres humanos e animais, a gente pode encaixar essa não sobrevivência. Mas o sobreviver na natureza, para o mundo selvagem, o mundo animal, ele tem uma aplicação diferente. Então, saindo dessa explicação sobrevivência, a gente volta para as questões de direitos humanos. Então, direitos humanos básicos é isso: direito à vida, direito a viver. Não importa seus aspectos físicos, seus aspectos culturais e mais na frente, seus muitas vezes aspectos religiosos, por exemplo. O direito humano é o direito básico da dignidade. Então, a gente não pode falar de direitos humanos sem citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem lá os seus artigos, 28 artigos, que eu sempre falo, se for para resumir e trazer dois principais artigos da Declaração dos Direitos Humanos, né? Eu falo do direito de ir e vir e o direito de expressar. O direito de ir e vir nos garante, né, ali, teoricamente, estabelecido, né, entre os países signatários, que você tem o direito de ir para onde você quiser. Isso em vias públicas, em locais permitidos, ao acesso livre. Esse direito de ir não garante que você possa invadir, por exemplo, uma propriedade privada, né? Uma casa de alguém. Você não tem o direito de entrar sem a permissão dela. Isso eu não estou falando quem vai, fazer alguma coisa em particular que seja sem a permissão. Não estou falando disso, estou falando de forma geral. Invasão na propriedades privadas, na sua casa. Isso, isso cabe à interpretação da pessoa da casa também. Alguém entra sem a sua permissão, você pode acionar ali as autoridades e isso é configurado como um crime. Que tem o direito também à propriedade. Né? Países que a propriedade privada é garantida. E isso está dentro do seu direito de ter ali a posse, né, da sua propriedade. Mas o direito de ir e vir, ele é garantido nessa questão, onde é permitido, né? Que é a maioria dos espaços, né? As ruas, as praças, estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, aonde também é permitido, né? Você não vai entrar em lugares que não tem atendimento ao público, mas é permitido a passagem público, então esse direito garante que todas as pessoas podem passar por ali sem nenhum o direito assim a lei fala assim sem nenhum prejuízo, né? Sem esse quando fala sem nenhum prejuízo sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de violência verbal, física, né? Barrar ali. Isso na teoria, a gente sabe que na prática muitas vezes, por mais que shoppings, por exemplo, sejam estabelecimentos comerciais privados, tem um dono ali, é uma propriedade privada, mas dentro das leis comerciais, da circulação, ali é permitido o público passar, né? Se não tiver público, o shopping não existe. Então, se torna um passeio público. Quando eu falo passeio público, é no sentido de ter passagem. Porque calçadas, por exemplo, dentro dali das terminologias, na verdade, terminações é outra coisa. Dentro das terminologias urbanas, a arquitetura urbana chama passeio, né? Calçado chama passeio. Então, os shoppings, os corredores, até as lojas são passeio público. É um local público. E estou falando shopping porque muitas vezes, dependendo do nível ali das lojas, né? O nível do preço, por exemplo, muitas pessoas são mal vistas. Existem ali certos olhares por parte dos vendedores, clientes, né? Seguranças do shopping, quando uma pessoa entra com uma determinada característica ali nas vestimentas, ou as próprias características da pessoa. E
Isso causa motivos ali particulares, não lógicos, né? Que faça a pessoa ser barrada. Ela, nesse momento, ela tem seu direito de ir e vir barrado, né? Cancelado. E isso é garantido aqui, pelo menos no Brasil. Um dos signatário é quem assinou a Lei da Declaração Universal de Direitos Humanos, lá na ONU, na década de 40. Então, é garantido esse direito de ir e vir. Eu digo que é um dos principais, porque a gente precisa locomover, né, para onde a gente quiser, no sentido de nos é permitido, como eu falei. E um principal também, mas com cada um com sua importância, não vou dizer que um é mais importante que o outro. Claro que em alguns aspectos um vai ser mais importante que o outro, é o direito de se expressar, que hoje a gente encontra barreiras de todos os lados. O direito de se expressar, o que é o direito de expressão? Que é o direito de expressão. É você ter direito de expressar suas opiniões, expressar seu gosto musical, as opiniões políticas, musicais também, de tudo. Religião, vestimentas também está no direito de expressar, porque você se expressa ali, do jeito que você veste. É uma expressão corporal, aparências físicas, que for, né, tatuagem, planta, alguma coisa que não importa. É garantir esse direito de você ser como você quiser, você falar as suas opiniões. Claro que é igual um ditado que diz, seu direito vai até o direito do outro. Esse direito de expressar, ele não garante que você cancele também o direito do próximo ou agrida verbalmente o próximo por causa do jeito que ela se expressa. A sua expressão, ela vai até a expressão do outro. O direito de expressar é você poder se expressar sem agredir nada ou ninguém, sem fazer apologia a questões históricas muito negativas. Por exemplo, o nazismo. Não existe isso. A pessoa pode ser nazista no sentido de expressar. Estou falando aqui no Brasil, né? Vou falar aqui no Brasil. Para quem não sabe, apologia ao nazismo, exposição dos símbolos nazistas, que não seja dentro do âmbito histórico, não museu, ele é proibido, porque ele faz menção a crimes contra a humanidade e crimes de guerra. É proibido e fica passivo de ser julgado, por exemplo, dependendo do delito que a pessoa comete em relação a crimes de guerra, crimes contra a humanidade, como o nazismo. Ela às vezes pode ser julgada pelo Tribunal Internacional, lá em Haia, na Europa. Para você ver a gravidade, né, a profundidade do que é a apologia a certas coisas, ao nazismo. Ali, todo o mal que foi provocado ali na Europa, principalmente a grupos étnicos como judeus, os ciganos, né, deficientes, homossexuais, mas com destaque para um povo que teve um maior impacto, que foi os judeus. Né? A perseguição ali foi mais profunda. Claro que não deixando de lado os outros povos. Então, isso não é o direito de se expressar quando você expressa algo que foi meio que massacrou o direito dos outros, né? Que é o nazismo. E até os próprios preconceitos. Você tem ali, você não expressa a sua opinião e se acha que tem o direito de cancelar a opinião do outro, né? Porque ela vai de contra a sua. Então, é uma incoerência porque você, do mesmo jeito que está se expressando, tem o direito de se expressar, tem o direito de externizar, colocar para fora a sua expressão, a sua opinião, né? O outro também tem. Se em algum momento há ali um conflito, né, seja resolvido. Porque deve haver um entendimento que eu penso diferente, fulano pensa diferente. Então, entre dois ali indivíduos há pensamentos diferentes. Seja diferenças pequenas, seja diferenças muito grandes. Mas o que deve haver, acima de qualquer diferença, ali, uma possível discussão, é o respeito. O respeito tem que estar acima dessas opiniões políticas. O respeito ao próximo. E no sentido de respeito ao próximo, a gente, consequentemente, acaba nos respeitando.
Porque se a gente se lança na discussão porque apenas a opinião do outro é diferente, é tolice, porque a opinião diferente do outro não vai cancelar a sua, né? Mas a pessoa acha que foi, né? Aí acaba querendo cancelar do outro, né? Agredir verbalmente, fisicamente. A pessoa tem que saber que o que ela acredita, o que ela não muda porque uma pessoa chega com opinião diferente. Isso vai depender dessa pessoa, né? Se vai mudar ou não. Então, muitas vezes a agressão ali, verbal, física, é que a pessoa não tem ali uma solidez no que pensa, no que acha. Diria que existe fraqueza. Então, às vezes a agressão ela é ocasionada, né, na covardia, por exemplo, na falta de personalidade própria. Diz que existe muita violência hoje. Quando eu falei no início, falando de opiniões, né, expressão, existe questões de agressão a ambos os lados, é justamente isso. Principalmente na política. Você sabe que tem dois lados ainda. Muitos acham que uma pessoa deve aderir, né, de forma obrigatória, um dos dois lados. Se não adere, vive a indiferença, e a indiferença se torna ali o inimigo daquela pessoa. Como se fosse uma guerra, em que existem dois lados e você tem que lutar em um dos dois, né? Na verdade, hoje a gente sabe que, quando se fala em política, as pessoas estão cansadas, né? Principalmente no Brasil. A própria política se fez acontecer isso, porque ela não investe em educação, né? Historicamente falando, não vou falar de alguém específico, vou falar da política no geral. Não investiu verdadeiramente no nosso país ao longo do tempo em educação como deveria, e as pessoas não conhecem como deveria também o que é a política. Como a gente viu, acho que 2 semanas atrás, sobre participação política, que não é você se candidatar. As pessoas acham que é só apenas se candidatar a algo e virar um político, mas todos somos políticos no sentido de exercer a cidadania, né? De ter nossos direitos, e atrás deles é fazer política, através da lei das normas, dos direitos, lei de expressão, as próprias normas da cidade ali, questões urbanas. Tem um problema, a pessoa tem direito de ir lá expressar a questão negativa ali, né? A falta de atendimento a alguma coisa, porque aquilo ali é direito de todos, e todos também têm o direito de fazer esta denúncia, né? Essa denúncia do, digamos, urbano, quando houve algum problema ali que a gente está acostumado a ver, né? As calçadas, falta de acesso, questões de saúde também. Então, as pessoas ainda não aprenderam muito sobre a questão da política. Então, o que deixa, né, é a chatice, digamos assim, da política. Desvio, obras que não terminam, obras que nunca começaram, obras que são feitas, mas se acabam logo, político sendo preso, no outro dia sendo solto, né? Não, as pessoas se cansaram disso, e é isso que o lado corrupto da política quer que as pessoas vejam, né? Deixa a política para esses agentes políticos, né, que se candidatam a cargos, para fazer as pessoas pensarem que política é só isso. Mas não é, mas também é difícil a curto prazo fazer a nossa população entender, né? Culturalmente, é isso que nós brasileiros aprendemos, né? Que a política é algo para se deixar de lado. Tá no jornal, começa pela política, a gente muda de canal. Voltando para o nosso assunto, né? Ética e direitos humanos. Quando a gente fala dos direitos humanos, eu falei já dos básicos. Falei em 3, direito de vida, né? 2 específicos da Declaração Universal de Direitos Humanos, direito de ir e vir e o direito de se expressar. E temos as questões que eu falei também no início, das diferenças, né? Essas diferenças é garantido no direito de se expressar, como eu falei. E as diferenças hoje são motivos de diferentes agressões hoje, né? Que se encaixam
uma problemática chamada xenofobia. Xenofobia, um significado da palavra, é medo do diferente. O medo, a aversão, né? Xenofobia está dentro também daquela questão do preconceito. Você faz um preconceito, no sentido da palavra, você descreve, você tem ali aquelas questões quando a gente fala, eu acho que fulano não é dessa forma, sem conhecer. Isso já é um preconceito. Seja ele, entre aspas, natural, no sentido, tudo, muitas vezes a gente tem ali uma descrição já, antes de conhecer. Depois que a gente conhece, a gente tem outra percepção. É diferente, é melhor, pensei que era assim, pensei que era assado. Então, esse preconceito de forma, muitas vezes, inconsciente. E que ele é logo desfeito, né? Com o aprendizado ali, a vivência, de fato, de algo que a gente preconceituou. Mas o preconceito que fica mais evidente é aquele de agressão mesmo, né? Que as pessoas não, elas não têm receio de deixar isso só para elas. Elas expressam mesmo. Elas não têm pudor no sentido de deixar aquilo só para ela e se expressar de uma forma muitas vezes violenta o que ela acha ali daquela outra pessoa e só fica no achismo mesmo. Achar que a pessoa não pode fazer isso ou aquilo, não tem competências para isso ou aquilo, porque ela tem uma determinada característica que para aquela pessoa ali é inferior, é algo que a pessoa deve ficar ali rebaixada, só ser daquele jeito. E a gente sabe que isso tem, tem origem tanto em aspectos culturais, históricos, né? Isso vem há muito tempo, né? Por causa de práticas da nossa sociedade, desde o período do Império, que continuaram, desde o período da colônia, na verdade, que continuaram no Império, né? E, por mais que foi desfeita, por exemplo, a escravidão, isso tem impacto até hoje em uma passada da sociedade, com questões históricas que eu não vou entrar em detalhe, porque é outro assunto, e esse nosso assunto ele já é profundo, sem ficar resumindo, porque se a gente for falar de tudo, a gente passa o ano inteiro só falando dele. Então, questões culturais, questões históricas, mas por mais que a sociedade em que vivemos, certas práticas foram tidas como normais no passado, foi no passado. E a sociedade evoluiu e certas práticas deixaram de existir por serem sustentáveis, por não terem lógica nenhuma, né? E é uma escolha de cada pessoa achar que aquilo ali é natural, na continuidade, né? No racismo, no preconceito, na inferioridade de certos aspectos humanos. Isso não é utilizado há muito tempo na cultura, nessa questão de inferioridade, entre aspas, né? Historicamente se diz até hoje que os colonizadores europeus, seja portugueses, seja espanhóis, afirmavam veementemente, como as pessoas acham hoje, que havia ali espécies, digamos assim, de humanos inferiores. Tinha lá as pessoas escravizadas e os indígenas. No próprio documento, primeiro documento escrito sobre o Brasil, que é a Carta de Peru Vaz de Caminha, a gente pode ver, né, de forma evidente que isso não é verdade. Não se tinha isso na época. Peru Vaz de Caminha descreve todas as diferenças que ele vê nos índios, né, sem roupas. Ele descreve de uma maneira bem imparcial, sem estar ali fazendo críticas degradantes, né? Mas claro que deixa claras as diferenças, né? A cultura europeia, cristã, por exemplo. E eu creio um homem que era, digamos, científico, da ciência. Ele não era um religioso que ia ficar horrorizado com o que estava vendo. Ele descreveu seres humanos diferentes, culturas diferentes. Assim também tinha esse mesmo aspecto sobre
africanos escravizados, por exemplo. Isso culturalmente na sociedade se espalhava que eram pessoas inferiores, né? Para que se houvesse, digamos assim, uma desculpa, um motivo para a escravidão ser algo normal, né? Natural. É a mesma coisa que a própria política no nosso país passa a imagem de que ela é uma coisa chata, corrupta. Não é para todo mundo, né? E é a mesma questão dos preconceitos que tinha contra os nativos indígenas e os escravizados. Então, era uma desculpa para que a situação da escravidão no país fosse tida como algo natural. Então, quando a gente vai a fundo a história, a gente vê que isso, de forma oficial, não era verdade. Era só uma desculpa. Então, tem pessoas que usam essa desculpa de séculos atrás, achar que existem pessoas inferiores. Mas a única coisa inferior ali é a percepção da pessoa das coisas ao redor. Né? Ou seja, ela mesma se caracteriza, né? O preconceituoso, o racista, o xenofóbico. Ele mesmo se caracteriza de forma inferior. Ele tem uma concepção inferior do mundo, ultrapassada, sem embasamento, sem explicação, sem razão, sem sentido, sem lógica. Pode passar muito tempo só escrevendo de forma negativa. Que é a única coisa que a gente pode escrever é que é algo negativo. Todos os preconceitos contra algo sem conhecimento. Sem a gente conhecer, sem a gente saber. Continuando. Se do ponto de vista jurídico, podemos dizer que o poder judiciário compete impedir que os direitos humanos sejam violados, as leis no caso, se do ponto de vista político e social podemos afirmar que é preciso considerar quais políticas públicas e de Estado são as melhores para garantir o acesso a estes direitos fundamentais, também podemos dizer que existe um compromisso ético na questão dos direitos humanos. A luta por tais direitos deve ser entendida como uma poderosa ferramenta de transformação social, com o objetivo de construir uma sociedade justa e solidária. No fundamento dos direitos humanos existe uma determinada ética, uma determinada concepção do homem, ser humano, uma determinada concepção do que é bem e daquilo que é mal. Esse bem e mal que ele fala aqui não é no sentido espiritual ou religioso, mas no sentido de bem-estar, a questão da lógica, questão do que tem sentido e o mal no sentido que traga prejuízo, violência, verbal, física, né? A retirada de direitos fundamentais, entre outras coisas. Questão negativa, positiva. Finalizá-la com... A gente nem saiu do primeiro parágrafo. Né? Finalizá-la com essa questão descritiva e na próxima aula eu vou falar, já no início, né? Questão de ética, para a gente entender o que é a ética, né? Também um pouquinho da moral, mas para a gente dar continuidade às questões de direitos humanos. Assunto bem extenso, como eu falei, mas a gente tem que trabalhar na medida do possível de forma mais breve. Então, agradeço a todos a presença dessa aula e até a próxima, gente.